Então, quem pegou aí o bizu aí da 10ª questão acabou ficando fora do gravado, certo? Mas depois a gente fala um pouco mais dela, ou de coisas que vão servir para essa questão também. Antes de mais nada, falar aqui das datas, as datas ficou para o dia 27. Como ninguém falou que não vai poder fazer a prova naquele dia por qualquer motivo, e como ninguém tem um impedimento de fazer a prova nesse horário que a gente normalmente dá as aulas, certo? Então, e por conta de alguns terem falado sobre o possível conflito de prova naquele horário anterior que tinha me passado, eu coloquei para esse horário. Então, se alguém não tiver de boas com esse horário, aí vocês só escrevem aí por algum motivo e tal. Aí a gente tenta dar uma olhada. Então, mas por enquanto eu troquei o horário, tá diferente do horário oficial do calendário de vocês. Ficou para esse horário que a gente dá a aula, né? De 8h10 até 10 horas. E o prova vai ser, obviamente, vai ser remota, né? A gente vai tentar fazer pelo Classroom mesmo. E no dia eu vou estar aqui, certo? Eu vou ligar aqui a aula e quem quiser tirar alguma dúvida sobre alguma questão sobre o entendimento de alguma questão, só para dar um clarification, aí eu vou estar aqui e tal, até 10 horas. E a lista ficou para o dia 26, né? A segunda-feira, até 23h59, logo depois eu posto a solução da lista. Tá, era isso. Então agora a gente vai voltar aqui para a continuação, certo? Então, representação de linguagens, recapitulando, né? Linguagens são, elas podem ser representadas de um modo formal e informal, né? Informal era o jeito como a gente falava das linguagens lá no início, né? Falando na parte ainda de proposições lógicas e tal. Porque o jeito informal é como você descreve com suas palavras, certo? Eventualmente, eu posso lhe dar um autômato e você, cara, com as suas palavras, o que essa linguagem faz, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma linguagem como essa, né, 0 elevado a n, 1 elevado a n, tal que n é um inteiro não negativo, em termos informais eu estou dizendo o quê? Um conjunto de palavras que consiste de uma sequência de zeros seguidas por uma outra sequência de zeros. Né? Nesse caso específico, né, eu estou dizendo que é uma sequência de zeros seguidas por outras sequências de uns, tal que o número de zeros em uns é igual, se fosse esse exemplo. E o modo formal, né, o modo que a gente trata aqui as linguagens formais, que são através das expressões regulares, os autômatos ou a mesma as gramáticas. Tá? Então, os pilares da formação da formalização das linguagens são esses quatro, né? O conjunto, que é o mais primitivo, mas ao mesmo tempo mais crucial de todos, já que uma linguagem é o que? É um conjunto de palavras. Então, logo, o conjunto é um deles, que a gente viu na última aula, bastante dele. Os autômatos finitos, as gramáticas e as expressões regulares, né? Tal que a gramática é o quê? É a pessoa, é o órgão, é a ferramenta responsável por construir as palavras de uma linguagem, os autômatos por validarem essas palavras, e as expressões regulares é uma ferramenta extra, né, que foi criada para ser ali uma representação simples, ao mesmo tempo semelhante aos dos conjuntos, mas que fosse computacionalmente aplicável. Né? Tanto é que a gente usa bastante. Para quem já trabalhou com regex, sabe porque a gente acaba usando bastante na prática. Né? Não importa de que área da computação você trabalha, né? Você acaba usando regex em algum momento. Então a gente vai começar um pouco aqui com autômatos, tá? Autômatos finitos, que são as máquinas, né, usadas para validar a linguagem. Como a gente está lidando com autômatos finitos, né, o AF, ele quer dizer o quê? Que a gente está lidando com linguagens regulares. Tá? Lembrando que a gente viu, por exemplo, o autômato a pilha, ele é um autômato, ele só não é um autômato finito, certo? Então, ele é um outro tipo de autômato justamente para resolver um outro tipo de linguagem, nesse caso aqui, é a validação de linguagens regulares, certo? Então, a gente viu os determinísticos, não determinísticos, né, tal que os não determinísticos são bem mais simples, né, porque ele tem o lance do oráculo, então você não precisa pensar em todos esses casos, como a gente viu agora na questão 10. Na questão 10 você tem que pensar, e se ainda faltar um caractere para além do final, e se faltar dois, e se, uh, e se ainda faltar os três, né? Se faltar um, dois e os três, e se de repente eu li o prefixo do, da, do o prefixo, né, da string que o outro subautômato resolve. Então você tem que ficar intercalando ali entre eles, né? O não determinístico é muito mais simples, você
você consegue fazer essa premissa, certo? Já que no não determinístico, o que ele faz? Ele monta os caminhos, certo? Então, ele monta todos os caminhos possíveis e se em algum caminho desses possíveis ele chegar num estado final, então, para uma palavra, né, uma palavra de entrada, então você acaba validando a palavra. Então, ele é bem mais simples de testar e de fazer, né, principalmente. Uh, e a grande diferença, né, como eu estava falando, é que os AFNs eles têm múltiplas transições para o mesmo símbolo. Né? Se em algum estado, qualquer estado que você fez ali do seu autômato, tiver ou uma transição lambda ou uma transição que consumindo o mesmo símbolo te leva mais de um lugar, mesmo que seja um estado só e quase nunca chegue nele, você tem o que? Um não determinista. Então, não determinismo, né, naquela máquina por completo. Então, ele é um AFN. Não importa se seja só um estado mesmo que tenha essa transição que limita que cria caminhos, né, que cria mais de um caminho. Então, a ideia no autômato é consumir uma entrada e simular o comportamento da máquina, né? Como se a gente estivesse programando mesmo, né? Programa, tal, vai simulando o que a gente está programando ali na mente e verifica se no final ele solta a saída correta e tudo mais. Então, aqui eu coloquei só uma representação básica, né, de como um autômato funciona. A gente tem como se fosse uma fita, né, que é a fita de leitura, que só vai para frente, né, só avança, né, só avança, lendo a string de entrada até chegar no barra zero, lá no vazio, né, tal que ele vai simulando qual é o estado onde ele vai ficar após ler cada símbolo, né. Então, para esse autômato simples é que ele vai lendo a string de entrada, tal que se em algum momento um símbolo que ele leu leve ele para outro estado, aí ele vai. O estado atual, né, a minha flag que diz aonde eu estou naquele momento no autômato muda, certo? Então, basicamente é isso que o autômato faz. Né? Então, a gente já viu alguns exemplos de construção. Acho que eu uso o JQuap aqui, como eu já dei um exemplo, mas acabou não gravando, eu vou fazer um outro exemplo aqui. Só que como a gente já fez um exemplo da lista, eu vou fazer um exemplo diferente. Uma janela, JFlap. A gente vai trocar aqui. Então agora vamos supor que a gente tem a seguinte linguagem, certo? Uma linguagem de... Opa. Que a gente tem uma linguagem que seja W, certo? Vou digitar aqui no chat para a gente apresentar tal que W tenha o número par de zeros e 1. Então, essa é a linguagem que a gente vai tentar fazer aqui no JFlap. Eu acho que não tem na lista essa. Ou se tem, eu vou acabar resolvendo. Mas não lembro se essa questão está na lista. Mas é uma questão meio clássica, né? Um problema meio clássico, que é ver se o número de zeros e uns numa string de números binários, ele é ímpar ou par, certo? Então, a gente vai fazer o passo a passo aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu construí um outro estado, certo? Já que o meu estado inicial, ele é um estado que não que é o início, né, da string, digamos assim, né? Ou seja, li o lambda, cheguei no meu estado inicial, agora eu vou ler o número de zeros e uns, certo? A gente não tem aquele recurso da pilha, né? Para quem lembra lá do automato a pilha serve como um computador. Então, lá a gente poderia pensar em alguma alternativa para contar esses elementos, mas aqui a gente não tem. Só que perceba que a gente quer fazer uma contagem tal que ou eu vou ter dois n's, 2n o número de zeros e número de uns, né? Ou 2n mais um o número de zeros e uns, certo? Para todo n entre os números inteiros. Então, essa contagem ela é meio que binária, certo? Se eu tiver em um estado, eu posso querer dizer assim, cara, se eu estou nesse estado é porque é um número par de zeros, esse outro estado é um número ímpar de zeros, certo? Se eu ler, por exemplo, um zero aqui, ele me leva o quê? A um estado onde eu li um número ímpar de zeros, certo? Então,
O que eu posso adicionar aqui, por exemplo, como label, é o que? Ímpar, ou zero. Ou seja, li o número ímpar de zero. E se eu fizer uma volta aqui para o Q0, consumindo o próprio zero, eu tenho o quê? Vou fazer um labelzinho. Zero. Certo? Então, perceba que eu já consigo fazer uma contagem, já que essa contagem ela é binária, com apenas dois estados. Só que o meu alfabeto, ele tem outro, mais um elemento, que é o 1, certo? Então, eu preciso também fazer uma contagem para o número de 1, certo? Então, eu posso adicionar, por exemplo, um outro estado aqui, que é 2, que ele pode querer dizer o quê? Se eu li 1 iniciando do estado inicial, tá compartilhando a tela. Não tá aparecendo aí? Eu tô compartilhando o JFlap. Tá aparecendo aí para vocês o JFlap? Tá sim. Diz aí, Vinícius, se não tá aparecendo por algum motivo. Mas é o JFlap. Eu tô compartilhando o JFlap aqui. Vou continuar aqui. Depois o Vinícius responde depois. Eu tô olhando aqui o chat, qualquer coisa, Vinícius. Então, se eu li um, deve ter dado alt tab, não tá? Não, de boa, de boa. Qualquer coisa sai e entra de novo, né? Mas qualquer coisa avisa aí, Vinícius, se não pegar. Aí eu vou tirando uns prints aqui e vou mandando no grupo, lá no Classroom depois. Então, se eu fizer uma leitura de apenas um aqui nesse cara, eu estou querendo dizer o quê? Um ímpares. E a mesma coisa se eu fizer o inverso, né? Exatamente como eu fiz aqui para o zero, né? No estado Q0, Q1. Pelo PC você entra. Beleza, man. Aí avisa aí, quando voltar, a gente vê aí se deu certo. Avisa aí se voltou, Vinícius. Ah, Então, percebe que agora eu já consigo fazer a contagem do quê? Dos zeros e dos uns, né? Então, eu posso até alterar aqui. ah, assim como ele já lia o número de zeros pares, agora ele lê também o quê? O número de uns ímpares, ou pares. Show, valeu, Vinícius. Então, agora percebo que o meu Q0, ele se resume ao quê? O número par de zeros e o número de uns, né? Como a gente queria achar na minha linguagem, certo? Que a minha linguagem era o quê? Uma string binária, né? Um número binário, tal que o número de zeros e uns fossem iguais. Só que a gente tem um pequeno problema, né? As strings aceitas, né? E isso vocês podem visualizar testando mentalmente o autômato. O que o autômato faz? Se eu ler o zero, não dá nem para selecionar aqui, né? Dá para fazer. Se eu ler, ah, começando a ler string, se eu ler zero, eu vou pro Q1, certo? Só que se a minha string for, por exemplo, 010 ou 01, ou seja, que é um número ímpar de zeros e uns, certo? Ou seja, não é uma palavra que seria aceita. Só que perceba que no autômato finito determinístico, de praxe, a gente tem que toda string ela tem que ser consumida, certo? Ah, Só que se eu chegar no Q1, eu não consigo consumir o 1, certo? Se a minha palavra a ser validada é o 01, eu não consigo consumir o 1. Então, preciso adicionar mais uma transição aqui, né? Então, só que o meu Q0, ele já estava fechadinho, certo? Já estava fechadinho aqui no fato de que ele fazia o quê? Ele aceitava números pares de zeros e uns, certo? Então, agora eu preciso fazer o quê? Se eu ler 0 e na sequência ler o 1, eu estou fazendo o quê? O número ímpar de zeros e número ímpar de uns. Então, a primeira coisa que eu posso adicionar aqui é um terceiro estado. Deixa eu eliminar esse cara aqui. Eu posso adicionar um outro estado que eu li 1, certo? E eu posso dizer o que sobre esse estado? Eu posso dizer que ele também é o número ímpar de zeros. Ou de uns, certo? Número ímpar de uns. Bem parecido com o Q2 aqui, né? Perceba isso. Só que, se a minha próxima string for zero,
eu vou ler número par de zeros. Então eu não posso voltar ali o meu próximo símbolo, né? Se o meu próximo símbolo a ser lido aqui for o zero, eu estando em Q3, certo? Supondo que o estado atual é Q3, ele tem que ter um número par de zeros. Isso por quê? Porque ele chegou através do caminho Q0, Q1, Q3. Então ele já tinha acontecido um zero pelo menos um número ímpar de vezes. Porque a partir do momento que ele chegou em Q1, o número de zeros já era ímpar. Não importa qual seja esse número de zeros. Ele já era ímpar. Ou ele era 1, 3, 5, 7, por aí vai. Então, quando chegar no Q3, eu tenho agora, se eu tiver um novo zero, eu vou ter um número par de zero. Então, eu percebo que eu não posso fazer, por exemplo, isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui porque eu estou ferindo aquilo que eu queria dizer com o meu Q1. E o meu Q1 era o quê? Para mim era um estado que eu queria dizer que o número de ímpar era 0 a 0. Só que se eu mando um outro zero de volta, o número de zeros agora é par. Então está meio que contradizendo. Então essa transição aqui não pode ser aqui. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, meu Q3 lendo 0 indo para Q2, garantindo que um número par de zeros, certo? Como o meu número, a partir do momento que eu estou em Q3, o meu número de uns também é ímpar, se eu ler outro 1, eu vou, a partir do Q2, né? Se eu ler outro 1, depois de ter lido um 0, eu vou voltar para o meu Q0. Ou seja, eu vou voltar para o estado onde eu queria dizer o quê? Que o número de zeros e uns é par. Então, eu consigo manipular isso através dessas transições. Ou seja, li o número ímpar de zeros aqui, não importa quantos deles foram, em algum momento cheguei em Q1, quer dizer que eu li um número ímpar de zeros. Ou, número ímpar de zeros. Li um na sequência, certo? Tente pensar sempre, na hora de testar, nas menores palavras possíveis que são aceitas naquela linguagem. Seja ela a lambda ou palavras de tamanho 1, 2, 3, por aí vai. Se eu leio mais um, eu vou para um estado onde eu tenho um número ímpar de uns, e se eu ler zero, eu vou para um evento onde eu tenho um número par de zeros, ou seja, eu tenho um número par de zeros e um número ímpar de uns, certo? Quando eu estou em Q2, agora então eu posso mudar o meu label de Q2 aqui. Então, o meu label de Q2 agora pode querer dizer o quê? Número par de zeros e número ímpar de 1. Então agora eu aumento aqui o meu label. O significado do meu Q2 ele é mais complexo. Ou seja, a partir do momento que ele chegou aqui, quer dizer que eu tenho o quê? Um número ímpar de zeros, ou de uns, e um número par de zeros. Tal que o que pode acontecer também é que eu posso ter um número zero, inclusive, né? Pode não ter acontecido o 1, o zero, né? Pode não ter acontecido zero. Mas para eu chegar nele, tem que ter tido pelo menos um 1, certo? A menor string possível para eu chegar nesse estado. E a partir do momento que eu ler outra string, né, outro símbolo, se esse símbolo for 1 e ele for o último caractere, ele me leva de volta para cá, para esse estado aqui onde eu dizia que era um número zero, de número par de zeros e número par de 1, certo? Assim como a gente pensou analogamente aqui para o nosso Q0, Q1, Q3, a gente pode fazer a seguinte situação. Indo de Q0 para Q2 e indo para... aliás, indo de Q0 para Q2, a gente leu 1, certo? A segunda menor palavra possível é tamanho 2, certo? Se eu precisar ler um 10, certo? Se a string está sendo validada, é um 10 agora. Então, se eu ler o 1, eu vou para o meu estado Q2 aqui, certo? Ou seja, li um número ímpar de zeros, e agora eu vou ler um 0. Então, eu preciso ler um 0, tal que o meu número de zeros agora vai ser par, certo? Só que perceba que se eu ler um 0 depois de ter lido 1, ou seja, 10, 10 não é uma palavra válida para a linguagem, porque o número de zeros e uns ainda não é par, certo? Então eu não posso, por exemplo, fazer uma transição de Q2 indo para Q0 consumindo zero, porque o meu Q0 era o quê? Número pares de zeros e pares de 1. Então eu não posso fazer isso. Então eu tenho que fazer a transição indo para outro lugar. Então, um lugar que eu posso fazer, já que o meu Q1 era um número ímpar de zeros, eu posso vir para Q3. Tá? Então,
no Q3 consumindo zero, ou seja, ele atenderia a menor substring, a segunda menor substring seria 10, ou seja, número ímpar de uns, como o Q2 quer dizer, número ímpar de zeros agora. Então, meu Q3, perceba que ele agora ganhou uma nova simbologia, né? E essa simbologia é que ele também ele vai ganhar uma definição para quando eu tiver um número de zeros, certo? Ou seja, zero ímpares e um ímpar, certo? Número ímpar dos dois. Beleza, cheguei aqui, certo? Meu Q3, agora meu Q3 tem uma definição mais ampla, é o número ímpar dos dois símbolos do alfabeto. Se eu consumir outro zero, eu vou para o meu número par de zeros, ou seja, era o meu Q2, como eu já tinha definido, mas eu posso consumir o 1, né? Que o 1 me levaria para o quê? Números pares de 1. Só que Q2 é números ímpares de 1, Q3 é números ímpares de 2, o único que seria números pares de Q0, ou de 1, seria o Q0. Só que eu também estaria ferindo a condição de zeros pares. Então, o que, que eu faço? Quando ele consumiu 1, eu faço a volta para o meu Q1, que ainda não tinha essa definição. Então, eu venho aqui Q1, que agora quer dizer o quê? Quer dizer que em algum momento eu passei pelo quê? Q0, indo para Q2, lendo um número ímpar de uns, e aí em algum momento eu cheguei no Q3, ou sendo lendo um número ímpares de zeros, ou pelo menos que seja pelo menos um, né? E eu li outro um, certo? Ou seja, eu li um número par de um. Então agora o meu. Oh, de novo, isso que eu coloquei aqui. Então agora a definição do meu Q1 é o quê? É zeros ímpares e um pares. Então agora eu formalizei o que significa cada estado do meu autômato. Ou seja, se eu cheguei naquele cara, eu digo que aconteceu o quê? Aconteceu um número ímpar de zeros e par de uns. Se eu cheguei em Q1, não importa como eu cheguei. E isso vocês vão ver pela indução, certo? Para mim chegar em Q1, eu tenho que ter tido o quê? Um número ímpar de zeros. Isso é fácil ver pela transição Q0, Q1, certo? Q0, Q1, ele só chega no Q1 por número ímpar de zeros, por indução, certo? E se eu fizer o caminho de baixo, que é o outro caminho possível, ele também vai ter consumido só um número ímpar de zeros. Então, você acaba vendo pela indução. Então, por isso que eu falo que sempre na hora de testar autômatos, testem com as menores strings possíveis e tentem fazer o caminho indutivo, certo? Que o caminho indutivo é basicamente o que a gente faz no lema do bobeamento, certo? Você diz o quê? Que essa palavra aqui de tamanho mínimo, né, digamos assim, ela pertence à linguagem e você bombeia, certo? O bombear mantém ela na linguagem, deveria mantê-la na linguagem, entendeu? Então, esse é o esquema. E é a mesma coisa que se eu tivesse, por exemplo, um zero, bombear o meu zero para ela permanecer na linguagem seria bombear fazer o quê? Manter o número ímpar de zeros, que era ter mais dois zeros, certo? Para pertencer à linguagem. Lembrando que se eu estou em Q1, o que quer dizer? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, transformar Q1 no meu estado final, o que eu estou querendo dizer aqui é que essa linguagem só cita palavras que têm números ímpares de zeros e números pares de uns. Então, os números binários que são aceitos nessa linguagem. Então, sempre tentar seguir esse passo indutivo, sabe? Tenta ver se ficou bem claro essa parte. Pensem sempre nas menores strings possíveis e vão tentando induzir elas a partir do tamanho, né? Como se fosse um bombear mesmo. A gente vai ver bombeamento já já aqui na aula, mas é o mesmo tipo de pensamento. Nesse caso, a nossa linguagem era o número pares de zeros e uns, né? Aqui a gente já resolveu isso, certo? Números pares de zeros e uns. Não está definido o estado final, mas a gente pode definir. Quem é quem? É o meu Q0. Só chega em Q0 se tiver números pares de zeros e uns. Ou se o tamanho da palavra for vazio, né? Se eventualmente vazio não fosse considerado nessa linguagem, a gente teria que ter um outro estado, certo? Mais zero, né? A gente pode considerar aqui que zero é um tamanho par também. Então, a palavra vazia também faz parte dessa linguagem. Então, o meu estado inicial, ele passa a ser também o meu estado final. Então, a gente resolve essa linguagem. Então, esse era um exemplo aqui que eu queria mostrar. E esse exemplo aqui, ele resolve 4 linguagens possíveis. Então, se eventualmente lá na pergunta, ao invés de eu perguntar na prova,
o número par de zeros e uns e eu pedir o número ímpar de zeros e uns, você só faz o quê? Troca o estado final. O estado final deixa de ser esse, o estado final passa a ser o Q3, certo? Então só vai meio que alterando isso. Esse autômato resolve ao mesmo tempo 4 linguagens possíveis. A gente voltar aqui no slide. Uma janela. Era isso, não tinha colocado nenhum exemplo aqui, era mais para pensar um exemplo na hora mesmo. Então esse é um outro pilar, né, da formalização de linguagem, e o outro pilar que a gente tem aqui são as gramáticas, certo? Então as gramáticas, elas são as ferramentas responsáveis pela construção das linguagens. Assim como o autômato valida, alguma coisa tem que construir, certo? Você, por exemplo, não começa aprendendo lá o nosso português sem saber como é a sintaxe do português. Sintaxe é gramática, certo? Então é à toa que a gente estudava gramática lá quando a gente estava no prézinho, no fundamental, no médio, porque justamente é o responsável por construir as palavras, né, da linguagem. Nesse caso, de linguagem natural, a gente está falando de construção de frases, né, construção de palavras, digamos, maiores, certo? Mas é o mesmo princípio que aqui nas linguagens formais. Então, a ideia nas gramáticas é, a partir de uma variável inicial, eu até coloquei o paralelo aqui, que ele é o paralelo com o estado inicial de um autômato finito, a gente inicia as regras de derivação ou produção, certo? Que são similar, né? A ideia é similar das transições que a gente tem nos autômatos, certo? Então, tal que a minha forma de derivação é essa forma aí. Escisão deriva numa sequência de alfa, certo? Tal que alfa é o quê? Ele é um fecho de Kleene na união entre os símbolos do alfabeto e os símbolos da gramática, certo? Que são esses símbolos que a gente vê em maiúsculo, né? Escisão, por exemplo, seria um símbolo do V, que é as variáveis da gramática, e o meu alfa, né, ele poderia ser, por exemplo, azinho, que poderia ser o alfabeto daquela linguagem, tá? E até dando um adendo aqui, né, que se a gramática for regular, esse meu alfa, ele só pode ter 3 valores possíveis, né? Aliás, faltou um quarto aqui, que era o azinho, certo? Ele pode ser a própria variável terminal. Então, azinho também faz parte aqui se for uma gramática regular. Lembrando que na prova, né, na hora da prova e na lista, a parte de derivação, ela pode ser qualquer tipo de gramática. Se eventualmente eu pedir a construção de uma gramática na prova, aí sim vocês consideram que a gramática é regular, certo? Porque a gente só está lidando com linguagens regulares. Mas para derivar uma gramática, tanto faz se ela é regular ou não. A forma de derivação é igual, por isso que está com essa definição aqui de cima, mas eu coloquei o adendo para as gramáticas regulares. Então, como é que a gente induz, né? Como a gente chega na gramática? Então, a gente vai colocar um problema aqui, que é a sequência de zeros e uns, tal que o número de zeros é igual de uns, né? E os zeros vêm antes dos uns, né? Que é essa linguagem aí, 0 elevado a n, 1 elevado a n. Então, qual é a base que a gente parte do pressuposto? Sempre aquilo que eu falava no autômato. Pegue a menor string possível daquela linguagem. Então, qual é a menor string possível daqui? Se o meu n é maior ou igual a 1, se n for igual a 1, a menor string é 0,1. Então, 0,1 está na linguagem. Então, eu já crio uma regra de derivação partindo de uma qualquer variável da minha gramática, nesse caso aqui eu chamei de são, deriva em 0,1, certo? Então, porque ele é a base da linguagem. E aí a gente vai para o passo indutivo, né? Sempre lembrando daquela prova de teoremas e de matemática discreta, a gente segue aqui. Só que aqui eu não estou pedindo no sentido muito formal, não. É só mesmo para pensar no passo indutivo. Se 0,1 é a menor palavra da linguagem, e se no meu passo indutivo, no passo que eu estou, digamos, bombeando as palavras que pertencem à linguagem, se eu digo que W é uma palavra que está na linguagem, então, pelo meu passo indutivo, eu posso dizer que 0W1 ela também está na linguagem, certo? Porque W já estava na linguagem, ou seja, o que W tem? W tem uma sequência de zeros seguidas por uma mesma sequência de uns. Se eu só adiciono um zero na frente e um atrás, ele ainda pertence à linguagem,
certo? Então, logo eu mantenho a propriedade indutiva aqui. Logo, eu consigo criar a regra a partir dessa indução. Então, se 0W1 pertence à linguagem, logo eu consigo criar uma regra que é Szão, 0 Szão 1 também vai produzir palavras daquela linguagem, certo? Então, dessa forma, a minha gramática ficaria o quê? Se eu, para a mesma variável, eu gero mais de uma transição, mais de uma regra de derivação, eu só faço adicionar o ou, né? Então, o meu Szão ele vai derivar em 0 Szão 1 ou 0, 1, certo? E o momento que ele gerar 0, 1, a gramática para, certo? Então, o lance da gramática é pensar assim, dado uma palavra qualquer, dentro desse contexto de números binários, ou seja, meu alfabeto tem que ser, que teria que usar na palavra, seria alfabetos com 0 e 1, se aquela palavra ela pode ser derivada da gramática. Então, o lance no passo da gramática é verificar se ela consegue gerar aquela palavra. Então, a partir do momento que ela chegar na regra de derivação 0,1, ela vai parar. Então, ela não é como, ela não fica infinita. Na hora que ela for fazendo as árvores de derivação, como a gente viu na aula de gramática mesmo, ela vai parar no momento que ela chegar a 0,1. Acho que eu até coloquei um exemplo. Acho que o exemplo está mais para frente. Enfim. Mas tem um exemplo, a gente vai chegar lá. Aí até coloquei um adendo aqui, mas e se eu só sei montar o autômato, né? Se eu não sei, por exemplo, chegar na gramática, assim, eu não estou conseguindo pensar na gramática olhando o tipo de linguagem. Ah, sei lá, eu quero a linguagem de zeros e uns tal, que a palavra vai terminar em 010 ou 101, certo? Eu consigo chegar ao autômato, seja ele um AFN, um AFD, mas eu cheguei no autômato. Mas como eu chegaria na gramática, certo? Então, com a gramática em mãos, e como a gente viu ao longo da disciplina que essas formalizações elas têm o mesmo poder de definição, né? A gramática tem o mesmo poder de definir uma linguagem que um autômato. Então a gente consegue achar a gramática através do autômato, só olhando, já que elas têm um poder semelhante. Então qual é a base desse pensamento, certo? Qualquer transição, aí aqui eu usei a anotação lá de transições, né, para quem não lembra, dá só uma olhada depois no slide de autômatos finitos, que eu falo desse gama aí, o gama minúsculo, que transitando de um estado Qzão, consumindo Azinho, que é um símbolo do alfabeto da linguagem, eu vou para um estado Pzão, certo? Então, esse é a base de um estado não autômato finito. Por exemplo, se esse for um determinístico, né? Se fosse um não determinístico, eu teria que no lugar do o meu Pzão seria o quê? Um conjunto lá com vários elementos, sabe? Um ou mais elementos. Então, se eu pegar essa regra de transição aí, eu posso simplesmente dizer que a minha derivação dela na forma de gramática seria que, a partir de um estado Qzão, ou seja, uma variável da gramática Qzão, eu vou ler o quê? Eu vou seguir consumindo, ou no caso da gramática seria construindo, né? Construindo o símbolo terminal azinho, que pertence à linguagem, seguido de uma outra regra da gramática, que seria o pesão, certo? Como eu coloco aqui no verdinho, né? O quezão vai derivar em azinho pesão. Aí eu coloquei um exemplo aqui de um autômato para a gente ver. Um exemplozinho para a gente ver na prática, certo? Então a gente tem esse seguinte autômato, não sei se está dando para enxergar bem, qualquer coisa dá uma ampliada aí, ou tenta ver depois num computador, que como eu vou usar esse espaço aqui em branco, aí eu tive que deixar a imagem pequena. Mas esse autômato aí, ele é um autômato que começa no estado Szão. Se ele consumir A, Azinho, ele fica nele mesmo. Se ele consumir B, ele vai para um estado Q1, que é um estado Azão, que é o estado final. E se ele consumir um A, ele vai para o estado Q2, e no estado Q2, se ele consumir B, Bzinho ele volta para o Q1, né, que é o estado final. Aí eu dei um label, só para facilitar, para não ficar esses Q0, Q1, Q2 que o JFlock coloca. Então eu coloquei um label assim, um label que Q0 é o meu Szão, Q1 é o meu Azão e Q2 é o meu Bzão, certo? Então eu vou pegando as transições de cada um. Então no meu Szão, a primeira transição que eu tenho é Azinho, certo? Consumindo Azinho eu fico nele mesmo. Ou seja, qual seria a construção na gramática? Szão geraria Azinho Szão, certo? Porque vai gerar o próprio Azinho e continuar nele mesmo, como no autômato.
Então, a regra de derivação seria Szão deriva em Azinho Szão, certo? Então, aí eu continuo continuo o meu passo, certo? Szão ainda tem outra transição, que é consumindo Bzinho. Então, só que Bzinho me leva ao estado Azão, certo? Eu chamei de Azão. Então, Szão deriva em Bzinho Azão, ou seja, indo para uma outra regra de derivação na gramática, uma outra sequência de regras da gramática. Agora eu terminei a minha sequência de regras para Szão, certo? Agora eu vou para a minha sequência de regras no Azão. Azão, se ele lê Azinho, aliás, Azão no autômato, se ele lê o Azinho, ele vai para o Bzão, certo? Então, na gramática, fazendo esse paralelo com a gramática, Azão geraria um Azinho seguido de um Bzão, certo? Então, Azinho deriva em Azinho Bzão, certo? Lembrando que na gramática, esse é um porém, certo? Na gramática, eu tenho que gerar o quê? Palavras que pertencem à linguagem. Diferentemente do autômato, que no autômato ele valida palavras que não necessariamente estão na linguagem, justamente por isso que ele existe, a gramática não. A gramática tem que gerar palavras da linguagem, certo? Mas a gente vai já ver isso quando a gente chegar no Bzão. Azão não tem outra transição, certo? Só consome o A e vai pro Bzão. Agora eu vou pro Bzão, certo? Meu Bzão, se ele consumir Bzinho, ele vai pro Azão, certo? Então, e percebe por que isso é importante? Porque na construção da regra gramatical azão, eu consumi azinho e fui pro bezão. Só que se eu parasse no bezão, se bezão, por exemplo, a regra gramatical do bezão fosse lambda, esse autômato não validaria a palavra gerada, porque ele construiriam palavras que o autômato diz que pertence à linguagem, aliás, que o autômato diz que não pertence à linguagem, mas a gramática diz que pertence. Então teria aquela contradição, certo? A propriedade de uma linguagem, seja ela regular, de contextos e por aí vai, é que se eu tenho um autômato que resolve ela, a gramática dela também tem que ser igual, certo? A linguagem gerada pelos dois, ou seja, a linguagem das palavras validadas pelo autômato tem que ser igual à linguagem das palavras construídas pela gramática. Então sempre tem que manter essa propriedade. Então por isso que no Bzão eu tenho que ter uma regra indo de Bzinho para o Azão, certo? Então completo essas minhas três regras. Adicionalmente, meu Azão é o estado final. Então ele tem que parar, senão eu vou ficar ali construindo palavras de tamanho infinito. Então o meu Azão também tem que ter uma regra lambda, ou seja, já que se ele chegar ali, ele para, então ele tem que ter uma regra de parada. Então ele é o estado de parada. Os estados finais, assim como o estado inicial é a regra inicial da gramática, os estados finais são os estados de parada. Então eles têm que gerar os símbolos terminais da linguagem. Então a razão deriva em lambda. Né? E se a gente formalizar um pouco mais, deixar tudo organizadinho, essa gramática ela vai ficar o quê? Né? Por fim, a gente vai ter Szão, que é a minha variável inicial da gramática, resulta em azinho Szão, ou bzinho azão, tal que azão resulta em azinho bzão, ou lambda, já que ele é o estado de parada. E se eu for para bzão, bzão obrigatoriamente tem que gerar palavras do tipo bzinho azão. Certo? Então, é, essa é a analogia que eu queria fazer. Se, por exemplo, você não consegue visualizar a gramática de primeiro, mas eu consigo visualizar o autômato. Então, você consegue fazer esse paralelo do autômato para a gramática, da gramática para o autômato, e por aí vai. E para achar a linguagem da gramática, certo? A gente viu que a gramática ela deriva, só que ela deriva tentando achar uma palavra, certo? Você vai dizendo uma palavra para ela e diz depois, gramática, você consegue gerar essa palavra? E você tem que derivar para ver se ela gera. Mas e se você quiser gerar a linguagem? Qual é a linguagem que essa gramática representa? Então, o ideal, a minha dica aqui, e é meio força bruta mesmo, mas com o tempo você vai pegando o jeito e vendo de cara, é seguindo o passo indutivo. Você parte de uma base, né, ou seja, normalmente é o que? A palavra mínima, né, seja ela lambda ou uma palavra de tamanho maior que zero, e vai seguindo o passo indutivo para tentar chegar na linguagem da gramática. Então a gente vai pegar a mesma gramática, é a mesma? Não, é outra gramática isso aqui, né? Essa gramática aqui é o quê? Szão deriva em azão bezão, tal que azão deriva em azinho azão ou azinho,
Bzão deriva em Bzinho, Bzão ou Bzinho, tal que essas letras em minúsculos são as palavras da linguagem, né? São o alfabeto da linguagem, e as letras em maiúsculos são o alfabeto da gramática, certo? Sempre lembrando que na árvore de derivação, lá como a gente tinha visto na aula de gramática, os nós folhas têm que ser símbolos terminais, né? Não pode ter um símbolo não terminal na folha. Então, a gente tenta partir da, da, do meu símbolo inicial da gramática para tentar montar a palavra mínima. Se a cisão deriva em azão, bezão, a menor derivação possível já é essa de cara. Então, cisão vai derivar em azão, bezão, tal que a menor o número mínimo de derivações que a azão pode fazer é 1, já que ele já derivaria um terminal, terminal seria o azinho, e bezão também. Bezão derivaria bezinho. Então, a menor palavra que eu geraria para essa gramática é exatamente essa árvore que vocês estão vendo aí na foto, que é o azinho, bezinho. Essa é a menor palavra dessa gramática. E aí, a partir disso, a gente pode seguir o nosso passo indutivo, certo? A gente vai derivando. Nesse caso aqui, estou derivando pela esquerda, né? Sempre lembrando da aula de gramática, a gente tem duas formas de derivar, pela esquerda ou pela direita, né? Basicamente é só pegar é, os, a sequência de símbolos não terminais e escolher, né? Ou você vai derivando da direita, ou seja, do final para o começo, né? Ou seja, você vai. Eu até fiz esse paralelo na aula de gramática. Você vai gerando a palavra de trás para frente, né? Isso, de trás para frente, ou seja, do final dela até o início. E se você deriva pela esquerda, você gera ela do início até o final. Certo? É só outro modo de fazer. A gente poderia chegar no mesmo resultado derivando pela direita também. Então, fazendo essa derivação pela esquerda, a primeira derivação seria em azão. Certo? Então, azão, ele pode derivar em quê? Azinho, azão, é a segunda derivação dele. Então, o meu segundo azão, que é esse cara aqui, na foto, ele derivaria, ao invés de derivar azinho, ele derivaria azinho, azão. Só que derivar azinho, azão também é derivar uma variável terminal, que é o azinho. Então, ele derivaria azinho e derivaria azão. E esse azão aqui, que está na minha altura 3 aqui da árvore, né? Ele derivaria um azinho só para manter o mínimo, certo? As derivações eu manteria o mínimo, para chegar à palavra mínima. Indo pelo pensamento indutivo, o que eu chegaria aqui? Que eu estou gerando uma sequência de A's, certo? Como essa sequência de A's ela é não vazia, ou seja, eu não consigo gerar lambda indo pelo lado esquerdo dessa árvore, eu estou dizendo que o quê? Szão indo pela esquerda, pelo azão, vai gerar A no fecho positivo de Klein. Ou seja, ele não vai gerar lambda, né? Ele não vai gerar palavra vazia pelo lado esquerdo. Então, esse é o meu primeiro passo indutivo. O lado esquerdo da árvore vai gerar só A's. E tem que ter pelo menos um A, certo? E, a partir disso, a gente chega no passo indutivo do segundo lado da árvore, né? Que é o lado direito, que é o Bzão, certo? O Bzão, ele deriva em Bzinho, Bzão, tal que nessa altura aqui, de 3 da árvore, eu posso fazer o meu Bzão gerar Bzinho, certo? E perceba intuitivamente que o que vai acontecer aqui, que esses Bzões, enquanto eu ficar gerando Bzão pela direita, já que a minha regra é Bzinho, Bzão, ele vai gerar o quê? Bzinhos à esquerda, tal que o número mínimo de Bzinho que ele vai gerar é 1. Então, logo eu tenho outro fecho positivo de Kleene. Então, qual é a linguagem dessa gramática? Eu só faço a junção. Qual é a linguagem gerada no azão, a linguagem gerada no bezão, e faço a concatenação, que é a própria coisa, que é a própria operação que o szão faz. Ele concatena a regra gramatical azão com o bezão, de cara. Então, é só aplicar a aplicação da regra. Então, logo, como ele gera múltiplos A's pela esquerda e múltiplos B's pela esquerda, fazendo a derivação à esquerda, a nossa linguagem é o quê? É um número positivo de A's seguido por um número positivo de B's, tal que A e B vão ocorrer pelo menos uma vez. Né? Então, eu coloquei no formato aqui de conjunto, né? Ou seja, A vai ocorrer pelo menos uma vez e depois eu vou ter um fecho positivo, um fecho de Kleene, e B vai acontecer pelo menos uma vez e um fecho de Kleene aqui no próprio elemento B, né? Outra forma de representar isso seria eu jogando o conjunto Azinho no fecho positivo de Kleene, seguido do conjunto Bzinho no fecho positivo de Kleene. Então, mais uma
forma de definir essa linguagem com conjuntos. Então, esse é o paralelo, certo? Então, é, vejam se deu para entender bem. Se eu não tenho dificuldade de montar a gramática, sempre tente ver se você consegue montar, por exemplo, o autômato. Né? O autômato normalmente é o mais fácil, e pelo autômato você consegue chegar também aqui no, na construção da gramática, né? Nas regras gramaticais. E a mesma coisa quando eu quero achar a linguagem que aquela gramática está representando. Continuando, o último pilar, né, que a gente viu, ele é o, digamos, o mais simples e ao mesmo tempo é o que mais eventualmente a gente vai usar ao longo da carreira como profissionais de computação, né, sejam engenheiros, sejam cientistas, ou sejam mesmo analistas de TI, os regex, certo? São as expressões regulares, que é um modo algébrico de descrever linguagens regulares, tal que a ideia é ser uma representação similar ao dos conjuntos, ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo ser apenas um command line, né? Só uma linha ali já resume toda a linguagem. Tal que essa linguagem só obviamente, é regular, né? Já o próprio nome já diz, expressões regulares, apenas linguagens regulares. Então, tudo se resume, até coloquei o resumo aqui para entender bem as expressões regulares. Tudo se resume aos símbolos do alfabeto sendo utilizados para representar de modo contínuo a leitura, ou seja, a partir do momento que você está lendo da esquerda para a direita uma expressão regular, você está lendo qual seria o comportamento das palavras daquela linguagem. Então, essa é a ideia, né? Ler continuamente e entender qual é a linguagem que ele está gerando ali. Tal que, na parte algébrica, a gente só usa apenas as operações de agrupamento, que são para quem não lembra do agrupamento, você abre parênteses e coloca uma outra operação ali dentro, né? Seja uma união, seja outros agrupamentos, inclusive. Então, um agrupamento é só para definir outras operações ocorrendo ali dentro. A união, né, que agora vira o símbolo de mais. A concatenação, né, que você simplesmente concatena os próprios símbolos. Se for dois símbolos, Azinho, Bzinho, você concatena eles dois ali. Se fosse três símbolos, Azinho, Bzinho, Czinho, a concatenação deles seria simplesmente colocar um do lado do outro, Azinho, Bzinho, Czinho. Essa seria a expressão regular. E o first clean, né? Nesse caso aqui a gente só tem o first clean com asterisco, ou seja, o geralzão, né? Com n maior ou igual a zero. Não, nem venham na prova, se eu eventualmente tiver questões de expressão regular, nem venham na prova colocar regex baseado no POSIX, certo? O POSIX é esse regex aqui, só que é um regex muito mais avançado. Eles construíram mais coisas naquele regex. Então, o regex que vocês têm que usar só pode ter essas seguintes operações, essas quatro operações: concatenação, agrupamento, a união, e a união tem que ser com mais, nada de regex POSIX com aquela barra lá, e first decline. Então, nem pense olhar lá no. Tipo, se tiver uma questão pedindo regex, não é só olhar na internet e achar a resposta no formato POSIX, você tem que transformá-lo para esse formato aqui, certo? Então, eu até coloquei um exemplo, aqui, dois exemplos, que é, se eu tiver, por exemplo, essa expressão regular, que é o que? Zero, aí eu tenho um agrupamento de quê? Um ou zero. Certo? Ou seja, quais são a linguagem gerada, né? Ou seja, eu faço a setinha, qual é a linguagem gerada por essa expressão regular? É o 01 ou o 00, certo? Então, coloco aqui qual é o que ele gera. Então, essa é a ideia, eu ler sequencialmente a expressão regular e já entender quais são as palavras geradas. Né? A mesma coisa para o zero asterisco. A linguagem gerada pelo zero asterisco é o conjunto formado por lambda, zero e sequências, ou demais sequências de zero. A expressão regular bem, bem tranquilo, ao meu ver. Eventualmente, se vocês tiverem dificuldade de montar a expressão regular, tentem montar o autômato. Só dei a verificada lá de como. Acho que coloquei aqui nesse slide. Coloquei. De como fazer o autômato a partir daí, certo? Então, coloquei, por exemplo, essa expressão regular, que é 0 ou 10 num feixe positivo de clean, seguido, né, concatenado com o agrupamento de lambda ou 1, certo? Então, qual é a linguagem gerada por esse cara? Então, eu separei aqui, né? Separei em duas partes, uma parte em azul e uma parte em verde. A parte verde é essa primeira parte do agrupamento, que é o agrupamento em feixe de clean, ou seja, 0 ou 10 num feixe de clean. Que isso quer dizer o quê?
uma sequência, 0 ou mais vezes, de 0 ou 10. Certo? Então, até coloquei quais são as menores palavras possíveis, por exemplo, para esse pedaço da linguagem, que é o quê? É 0, é 10, 00, 010, 100, 10, 10, por aí vai, certo? Tal que nunca vai ter uns consecutivos nesse primeiro pedaço. E o segundo pedaço, basicamente, é só uma sequência, é uma palavra que ou ela é vazia ou ela é um, certo? Não tem fecho nela, então ela só é isso. E na hora de eu construir o autômata a partir dessa expressão, eu basicamente vou construir ela pelas essas partes do agrupamento. Então, aí aqui eu até coloquei qual é a definição dessa linguagem, né? São todas as strings de zeros e uns sem dois uns consecutivos. Tá? Então, é basicamente isso que essa linguagem faz. Então, para a gente ver no modo mais visual essa expressão regular, a gente pode transformá-la em um autômata, certo? Então, se a gente quisesse fazer... eu ia fazer no JFlap, né? Mas como a gente já usou muito tempo, eu não vou fazer ela, então ficou meio que um exercício. Mas na aula de expressões regulares, a gente fez um autômato indo para o JFlap. Uma expressão regular virando autômato no JFlap. Deixa eu ver aqui, 9h30. Cara, eu vou... Pelo menos fica gravado, então eu vou fazer aqui. A gente vai aqui mudar para o JFlap. A janela. Certo. Tá aparecendo aí o JFlap. Deixa eu ver se tá aparecendo. Beleza, tá aparecendo o JFlap. Aí a gente vai. Deixa eu ver qual é a linguagem lá que eu já esqueci. 0 ou 10 num feixe de clean, seguido de concatenado por lambda ou 1. Então deixa eu apagar esses caras aqui. Apaga. Vou apagar esse cara aqui. Tá. Então vou construir aqui primeiro a minha primeira parte, né? O 0 ou 10, certo? E 0 ou 10, ele basicamente é o quê? Eu posso dizer que o meu 0, se eu consumir 0 na string, eu continuo nele mesmo, certo? Então eu vou construir esse estado que é 0 aqui, vai ser 0. 10, para eu consumir 10, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter um estado, ser consumido 1, me levando para outro estado, e um outro estado aqui na sequência consumindo o 0. Consumindo 0. Então eu tenho o meu 10, certo? Perceba que eu fiz o autômato para o 0 e o autômato para o 10, seguindo aquela sequência de passos de transformação que a gente tem no slide. Tem nesse slide e tem no slide de expressões regulares também, da aula de expressões regulares. Só que a gente queria tudo isso aqui num feixe de clean, certo? Ou seja, ou 0 ou 10. Então, qual é o primeiro passo que eu posso fazer aqui? O passo mais simples, né? É eu criar um outro estado, tal que, se ele é um ou outro, então eu faço uma regra de transição lambda para 0, uma regra de transição lambda para o 10, para o 1, 0. E se eles não forem, como é um feixe clean, né, ele tem que voltar para cá, né, para continuar a computação dele. Então, se ele fizer 0 aqui, eu posso criar uma outra transição lambda voltando para o Q4 e aqui também. Aliás, não é aqui, né? Se ele vai consumir 10, chegando no Q3, ele volta aqui para o meu Q4, certo? Uma transição lambda. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ficar melhor. Eu percebo que agora eu tenho exatamente aquela primeira parte, que era o quê? 0 ou 10 num feixe de clean. Seguindo aqui um monte de transições num autômato finito não determinístico com transições lambdas, certo? Só que ele criou uma segunda parte. E a segunda parte era o quê? Ele vai ser seguido de lambda ou 1, certo? Então, se for lambda, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter exatamente esse cara. Um cara consumindo lambda levando para esse estado. Vou já explicar porque eu fiz isso, né? Eu poderia também ter feito o loop aqui, né? O auto loop. Mas vou já explicar porque eu fiz desse jeito.
Porque a outra opção é me levar para o 1, certo? Então, esses caras aqui criam um estado para o 1, e no Q6 eu crio uma transição consumindo 1, tal que eu vou chegar a esse cara. Tal que, se eu chegar consumir lambda ou 1, eu vou estar no estado final. Então, eles viram o estado final, já que é o fim da minha computação, da minha regex. E para eu chegar nesse cara, o meu Q4, que é esse cara aqui de cima, ele tem que me levar para cá. E eu posso vir para cá através de uma transição lambda. Como agora o meu Q4 é o estado que concentra todas as operações, ele é o meu estado inicial, certo? Então, eu faço aqui a computação daquela regex para um NFA. Certo? Obviamente é um NFA bem simples. Se eu fosse fazer, por exemplo, um AFD, isso aqui seria muito mais complexo, mas a gente fez do jeito simples. Certo? Então, o jeito simples é deixar o oráculo resolver tudo. Então, se eu desse uma palavra para validar naquela regex, esse autômato validaria tranquilamente, ok? Esse era o passo. Acho que. Aí eu até coloquei por quê, né? O 0 ou 10, como é que ele vira aqui na a sequência. Então eu monto um autômato para 0 e um autômato para 10 no slide. Tá no slide, isso, deixa eu voltar lá pro slide. Uma janela, ao 12. Pronto. Não sei se voltou aí. Vai ter tempo sim, cara. Vai. Qualquer coisa, se precisar sair, eu deixo gravando aqui. Aí tu vê depois. Mas vai ter tempo sim, cara. Tem bombeamento aqui, eu já acho que já é o próximo slide. É, beleza, já é o próximo slide. Então, quem, por exemplo, precisar sair e tal, fazer alguma coisa, tá de boas. Eu vou deixar gravando aqui, tá gravando a aula, aí pode ver o final só depois. Mas agora a gente vai chegar no bombeamento. E se a linguagem não for regular, né? Então, se a linguagem não for regular, a gente não vai construir máquinas, a gente não vai construir autômatos finitos, né? Autômatos finitos. E a gente não constrói regex, né? Não tem expressão regular para uma linguagem que não é regular. Mas ainda tem gramática e tem conjuntos, lá conjuntos funcionam para todos os tipos de linguagem possíveis, né? Então, então a gente vem, olha, tem um, não, tá certo. Então agora a gente chega no final, aqui na parte final, né, do último assunto da prova, que é o lema do bombeamento, né? Em primeiro lugar, né, que eu queria adicionar, esse lema do bombeamento para linguagens regulares. Né? A gente vai ver mais para frente outros lemas do bombeamento. Então era só um porém que eu queria fazer. Nunca pense que esse lema do bombeamento é o único. Então tem vários. Então a primeira dica que eu dou no lema, na hora de verificar se uma linguagem é regular ou não, é verificar se ela é finita. Então, se é uma linguagem finita, quer dizer que se eu montar lá o conjunto das palavras geradas naquela linguagem, uma hora eu vou chegar no final. Eu consigo, por exemplo, montar a maior palavra possível para a linguagem ou a última palavra, alguma definição para a última palavra. Então, se ela é finita, então tu já nem precisa fazer o lema do bombeamento. Ela já é regular direto, porque isso é uma propriedade de linguagens regulares. As linguagens regulares englobam as linguagens de tamanho finito. Então, esse é o primeiro passo. Se você perceber isso, nem faz lema do bombeamento. Você já chega direto e diz, por propriedade, a linguagem é finita, aí só mostra lá qual é o maior elemento do conjunto, o último elemento do conjunto, ou o tamanho do conjunto, se você conseguir calcular, e diz, cara, essa linguagem é finita, tal, tá aqui, por propriedade ela já é regular. Isso é ok, certo? Porque é uma propriedade já provada, é um teorema já. A gente só não viu esse teorema na prática, né, para não ficar muito complexo, mas esse teorema existe. Então, na prova, seria aceito definir assim. Então, qual é a ideia-chave? Né? A ideia-chave do lema do bombeamento. Vamos pensar em uma linguagem que você já achou o autômato. Tá? Supõe que existe um autômato finito para uma determinada linguagem, que você supõe que ela é regular, ok? Um autômato ele tem um tamanho, e esse tamanho é definido pelo quê? Número de estados. Então, é esse tamanho n aí que eu coloquei, tamanho nzão, é o número de estados. Se a linguagem é infinita, ou seja, ele vai passar, na hora que validar no autômato, em algum momento, ele vai passar por um estado e vai ficar naquele estado consumindo mais de uma vez um determinado símbolo, certo? Tal que se a palavra que está passando no autômato for maior que o número de estados, o tamanho da palavra, né? Então, pelo menos tem N mais um estados pelo caminho, certo? Então, guarde essa informação, que é o que a gente vai usar aqui, certo? Então, qual é a ideia do lema do bombeamento? O lema do bombeamento é que
Se a gente tem um autômato e ele não é infinito, logicamente, né? Se ele é um autômato que ele resolve uma linguagem regular que você supõe que ela é regular, esse autômato ele existe. Se a linguagem é regular, o autômato existe. Você não precisa conhecer o autômato, supõe que ele existe. E o autômato tem tamanho, certo? Ele tem um tamanho n, ele pode ser ridiculamente grande, mas tem um tamanho. Em algum momento, em algum estado, eu vou ficar replicando nele ali, ou seja, vou ter um auto loop, certo? Se a linguagem for infinita. Então a ideia é que eu tenha um determinado grupo de estados, que é esse primeiro cara aqui, certo? Deixa eu pegar aqui, que é esse primeiro cara, e eu vou consumir x, né? Tal que x é um prefixo da minha string. Em algum momento eu vou chegar nesse estado do meio, que é o estado onde vai ocorrer pelo menos um loop, certo? Ou seja, vai ter pelo menos um caminho a mais que o número de estados, porque vai ter um loop ali. E a gente supõe que a string y, certo? Ou seja, a palavra y que vai ficar loopando ali. Pense nesse estado tal que ele pode ser um conjunto de estados, certo? Pode ser um loop dentro de um conjunto de estados, não necessariamente é um auto loop em um estado só. Pode ser um conjunto de estados que tem um loop ali dentro. Só para deixar isso claro. E a partir do momento que ele sair desse loop aqui, desse conjunto aqui de estados, ou nesse estado, ele vai consumir um z que vai levar ele para o final, certo? Então, qual é a indução? Que se y, se ele leu x, leu y e leu z para chegar no estado final, não faz diferença se eu ler y várias vezes, certo? Então, x, y, z, se eu ler y, por exemplo, x, y, z, ele também tem que estar na linguagem. Por quê? Porque y é um loop. Então, se eu ler o y de novo e de novo, ele ainda vai voltar para o caminho que, a partir do momento que eu ler o Z, que é o final da palavra, eu vou parar no estado final. Okay? Então, esse é o passo indutivo. Então, o passo indutivo é que xy elevado a z, ele tem que estar na linguagem para todos os i's maior ou igual a zero, certo? E por que é maior? É porque é maior ou igual a zero. Porque é igual porque esse cara é um loop, então ele pode só passar xz. Xz também é uma palavra válida na linguagem, assim como xyz ou xyyz. Então, esse é o passo indutivo do lema do bobeamento. Beleza, então esse é a definição. E qual é o statement, né? Qual é a declaração aqui do lema do complemento? Para para a linguagem regular, né? Se você supõe que ela é regular, então existe um inteiro n, tal que esse n, né? A gente chama aqui popularmente de n, mas ele é como se fosse o número de estados nesse autômato aqui, certo? Nesse autômato fictício que resolve uma linguagem regular. Então, existe um inteiro n tal que para toda palavra w que você diz que ela já pertence à linguagem, isso é muito importante. Porque a palavra que você vai bombear, a primeira palavra que você escolher para bombear, ela já tem que pertencer à linguagem. Você não bombeia, por exemplo, uma palavra que está na linguagem. Porque se você diz que W é XYZ, XYZ leva para o estado final. Se W não está na linguagem, XYZ, por contradição, não vai levar ao estado final, mas o estado final estava ali quando eu consumi o Z. Então, isso é muito importante. W, você tem que, na hora de escolher W já tem que ser da linguagem. Tem que ser uma palavra assim que, você olhou, cara, W, essa palavra, ela pertence à linguagem. Vou tentar bombear e ver se ela ainda se mantém na linguagem, porque ela tem que se manter. Então, a ideia no lema do bombeamento é você achar por contradição que a palavra W bombeada não está na linguagem, ou seja, como se o autômato não resolvesse. Então, se o autômato não resolve W, então e W era pertencente à linguagem, então o autômato não existe e logo a linguagem não é regular, porque não tem um autômato para a linguagem regular. Certo? Então a linguagem não é regular. Então, as três proposições do lema do bombeamento é que a gente possa escrever W como XYZ, né? Ou seja, um prefixo X, um meio da string ali, Y, e um sufixo Z, tal que tem três condições específicas, que é o tamanho de XY ele tem que ser menor ou igual ao tamanho de N, certo? Ou seja, o meu XY ele não pode ser vazio. Eu não posso, por exemplo, fazer W tal que Z seja igual a W. Então, XY tem que ter alguma coisa.
O meu tamanho de y, que é o que eu vou bombear, ele tem que ser maior que zero, certo? Não faz sentido, eu não vou bombear uma palavra vazia, já que a palavra vazia bombeado continua sendo palavra vazia, então não faz sentido o y, que é o que vai ser bombeado, ser uma palavra vazia. E para todo i maior ou igual a zero, xy e z tem que pertencer à linguagem, né? Como a gente viu aqui no nosso autômato, certo? Supondo que o autômato existe. E para a gente supor que um autômato existe, a gente supõe que a linguagem ela é regular. Então, sempre pensando nisso. Então, o segredo está na hora da gente escolher a palavra, certo? O primeiro segredo é, obviamente, dizer que a linguagem é regular. Então, a primeira coisa de cara é, se você não sabe se ela é regular ou não, você diz que ela é. E aí procura uma palavra W, que já pertence à linguagem. Tal que a gente vai desmembrar ela em x, y, z, e o y vai ser o que a gente vai bombear, certo? E até a gente chegar a alguma palavra W, tal que o y está bombeado de alguma forma, e esse W não pertence mais ao L, né? Não pertence mais à linguagem. Então a gente tem uma prova por contradição. Lembra o governamento é basicamente uma prova por contradição. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Acho que esse exemplo, eu não sei se ele está na lista, mas ele é muito parecido com o que eu coloquei na lista. Talvez só tenha mudado o n ao quadrado, ali, n ao cubo, alguma coisa assim. Mas é bem parecido com uma questão da lista. Acho que eu até me baseei na hora que eu criei esse exemplo que eu lembrei da questão da lista. Então, qual é a hipótese? Primeiro, a gente tem a linguagem. Certo? A linguagem é o quê? 0, n ao quadrado. É elevado a n ao quadrado. Ou seja, eu tenho uma sequência de zero tal que o número de zeros é o quadrado de n, para todo n maior ou igual a zero. Ou seja, qual é uma palavra dessa linguagem? Zero, se o n for igual a zero. Aliás, lambda é uma palavra dessa linguagem, se o n for igual a zero. Se o n for igual a 1, eu vou ter 1 ao quadrado, então 0 também faz parte da linguagem. Se o meu n for igual a 2, 2 ao quadrado é 4, então 0, 0, 0, 0 também faz parte da linguagem, e por aí vai, certo? Ou seja, eu vou montando as palavras da linguagem. Então, parto da hipótese. Suponho que ela é regular, certo? Ok. Digo, ela é regular. Cara, não sei se ela é ou não, mas eu vou supor que ela é. O segundo passo é eu escolher uma palavra que pertence à linguagem. 0, 0, 0, 0 pertence à linguagem se o meu n for igual a 2. Eu até coloquei ali. Como L é regular pela nossa hipótese, então a gente pode construir W igual a XYZ e ele deveria pertencer à linguagem ainda, por propriedade, certo? Por propriedade. Então a gente pega W igual a XYZ e a gente diz que o meu XY é quem? Eu coloquei aqui em cima, ó, em cima do slide, quais são as três regrinhas aqui do lema do movimento, certo? Que a gente tem que seguir. Então, quais são as minhas, o que a gente tem que seguir? A primeira coisa é que XY tem que existir, né? O tamanho dele tem que ser maior ou igual a zero e ele tem que ser menor ou igual a n. Então a gente pode dizer que meu XY é uma sequência de pelo menos um desses zeros. A palavra W tem 4 zeros e pelo menos um deles está em XY, certo? E se for um, logicamente, se for um zero só, ele é o Y, já que Y tem que ser maior que zero. Até coloquei ali, se o Y for maior ou igual a zero, como o tamanho de Y tem que ser maior ou igual a zero, Y tem pelo menos um zero. Não quer dizer que XY e Y tem que ser iguais. Eu poderia dizer que XY é dois zeros, mas o Y é só um desses zeros. E o Z, logicamente, seria os dois últimos zeros. Okay? Essa questão não faz diferença quantos zeros eu escolho. Pelo menos um zero tem que estar no Y. Então, qual é a minha indução? Né? Para todo I maior ou igual a zero, XYI tem que estar em L. Só que perceba se eu pegar esse seguinte caso. Y é um zero. Certo? Não importa se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Aliás, não importa se é o primeiro, segundo ou terceiro. Eu digo que ele é pelo menos um zero. Se o i for igual a zero, qual é a palavra que eu gero? O y, eu estou eliminando da palavra. Lembra lá que ele é um loop? Eu não precisava daquele loop para chegar no estado final. Ou seja, a minha palavra, que eu chamei aqui de w', ele é xz. Para i igual a zero, a palavra que eu tenho é xz. Se o y era pelo menos um zero, para esse caso aí, eu tenho que meu w' vai ter pelo menos um zero a menos, já que eu eliminei o y, certo? Então, o tamanho de w' ele é menor que w. E se, por exemplo, se w', o tamanho de w' for exatamente o tamanho de w menos 1, já que meu y era apenas um zero, eu estou ferindo a regra
de que o número de zeros era n ao quadrado. Porque se eu fizer só um decremento, eu vou, logicamente, achar um número que, diminuindo de 1, ele já não tem mais uma raiz quadrada, certo? Nesse caso aqui era o meu 4. Se eu diminuir 4, 3 não tem uma raiz quadrada nos números inteiros, certo? Então, lógico. Logo, o meu tamanho de W' ele é menor, logo eu não consigo achar uma raiz para o tamanho de W', tal que eu consiga manter essa palavra W' que é XZ dentro da linguagem. Então, logo, W' não pertence à linguagem, como e se a gente estava dizendo que ela era regular, W deveria pertencer à linguagem. A mesma coisa aconteceria se a gente pegasse I igual a 2. I igual a 2 levaria a gente ao quê? X, Y, Y, Z. Só que X, Y, Y, Z, o tamanho de W' é, no mínimo, W mais 1. Só que, assim como o nosso W, o tamanho de W é 4, 5 também não tem uma raiz quadrada nos números inteiros. Então, logo, eu também estou ferindo a regra da linguagem. Então, para I igual a 0, para I igual a 2, esses já são dois exemplos. Né? Na contradição, a gente só precisa de pelo menos um. Então, a gente achou que W' não pertence à linguagem, como a hipótese diria. Então, logo, ela não é regular, porque a gente achou uma contradição na nossa hipótese, certo? Então, basicamente é isso. O lance é você partir da hipótese que ele é regular, de que existe aquele autômato que resolve, e você tem que achar uma palavra dentro da linguagem e bombear ela de algum modo até que você ache uma contradição. Se ela fosse regular, essa linguagem, não importa que palavra eu pegasse e não importa como eu tentasse bombear, desde que eu não ferisse as duas regras ali, que o tamanho de xy é menor ou igual a n e o tamanho de y é maior que zero. Não importa como eu tentasse bombear, eles ainda estariam na linguagem. O teste que vocês podem fazer é pegando uma linguagem que já é regular, conhecida. Qualquer linguagem que você gerou um autômato finito, determinística ou não determinística, ela é uma linguagem regular. Então, um teste que você pode fazer é tentar provar por contradição que ela não é regular. Você não vai conseguir, não importa como você bombear, vai continuar dentro da linguagem. A menos que você esteja ferindo as regras ali do xy menor ou igual a n e o y maior que zero. Então era isso, eu falei, Matheus, deu para chegar até o final. Então era isso, certo? Não tem muito segredo, o lance é mesmo fazer as questões da lista e as questões do hands-on também, né? Os hands-ons do final da aula, eventualmente pode cair algum deles, certo? Então, ou mesmo alguma coisa que a gente falou nas aulas, nos slides, algum problema de exemplo, eles também podem cair. Então é isso, se alguém tiver alguma dúvida, essa acho que foi a aula mais longa de todas, a gente chegou no final do horário. E é isso, espero que tenha dado para responder algumas dúvidas aí, principalmente o Matheus que tinha perguntado do lema de bombeamento e de gramática, espero que tenha dado para responder aí bem, Matheus. A gente, obviamente, daria para falar coisas um pouco mais avançadas, mas como a gente não vai cobrar certas coisas, então não fazia sentido avançar tanto. Então, espero que tenha dado para resolver bem aí. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou só terminar a gravação, mas se quiser fazer alguma pergunta aí, seja da lista ou alguma coisa assim, pode mandar.